Olá, meus queridos, vamos aí para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou tirar algumas dúvidas. Na verdade, é uma dúvida, né? A qual eu estava, né, na noite de terça-feira aí, eu estava jantando quando o Espírito Santo começou a falar no meu coração essa dúvida, a qual algumas pessoas têm, tá bom? Então eu sei que eu, né, vou estar aí com diálogo com Deus, mas o Senhor, Ele quer sanar dúvidas de alguém, né? Por que que eu sei que é a dúvida de alguém, não a minha? Porque eu já conheço Deus, eu já tirei essa dúvida há muitos anos, né? Então, por isso que eu venho aqui trazer com você com tanta clareza, né? Sobre isso que eu vou falar agora, né? E qual é a dúvida? A dúvida é por que, né? Porque tem momentos que parece que Deus não responde, que Deus faz silêncio. Por que tem momentos desse, né? E por que que eu estou falando que parece, né? Porque assim, muitas pessoas falam, olha, Deus está fazendo silêncio, eu tô perguntando para Deus e Deus não me responde, né? Eu já orei, Deus não tá me respondendo, né? Então, a pessoa, ela fica nessa sensação de que Deus não responde, mas Deus já respondeu. Muitas das vezes Deus respondeu, ela que não ouviu, né? Ela que não estava atenta ao que Deus estava respondendo. E aí, o Senhor me deu 2 exemplos, né? Mas antes de eu falar desse exemplo, eu quero, né, explanar um pouco melhor aqui o porquê que eu acho que Deus não me responde. Por que que eu acho que Deus está fazendo silêncio, né? Eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo. Será que realmente Deus está fazendo silêncio? Ou é porque Deus não respondeu aquilo que você tanto quer, né? Porque tem isso. Às vezes, o que Deus não respondeu é aquilo que você está tanto pedindo, mas em outras áreas Deus está respondendo. Então analisa, né? Olha, eu tô pedindo muito para Deus me responder na minha vida sentimental, né? Mas Deus está fazendo silêncio, Deus não me responde de jeito nenhum. Mas aí tá lá a sua vida financeira se subindo, né? Sua vida espiritual se erguendo. A única área da sua vida que não subiu ainda foi a sentimental. Por quê? Nossa, minha vontade, eu quero muito, né? Ou outra área, né? Eu só usei um exemplo. Então, aonde está o seu foco? O seu foco está no seu objetivo, naquilo que você quer, ou está realmente em ouvir a Deus? Porque se você ouvir a Ele, né? Se você se atentar aos sinais que Deus te dá, você vai ver que Deus fala de tudo quanto é jeito, né? Ele fala com você de tudo quanto é jeito. Só que muitas das vezes o que ele está te mandando fazer não é aquilo que você quer fazer, né? Não é aquilo que você está pedindo para ele. Mas tá, eu não estou buscando isso aqui. E aí eu lembro, vou dar um exemplo, né? Porque para ficar mais claro, eu lembro que uma vez, quando eu fui para comprar meu imóvel, né? Eu falei com meu esposo, tal, né? A gente tava procurando e ele encontrou um condomínio aí que ele queria comprar a casa, tal. Eu falei, olha, tira a palavra, vamos confirmar, né? Se é de Deus da gente fazer esse negócio pra gente não se arrepender depois, né? E aí ele pegou e falou, tá, vamos tirar, tal. Aí eu tirei. Eu tirei não, né? Ele tirou. Ele tirou e eu só li e interpretei, né? Porque essa parte quem sabia mais era eu. E aí ele tirou uma palavra e Deus falava sobre se lançar para a obra de Deus, né? Era para ele pegar e se lançar mais, né? Para a obra, tipo, ter mais vida com Deus. Nesse sentido, né? De buscar mais a Deus, tal. E aí ele pegou e não gostou, tirou outra. Aí a segunda palavra, a mesma direção. Era a palavra diferente, mas o direcionamento era o mesmo, né? E aí eu falei pra ele, eu falei, olha, Deus não tá falando de comprar nenhum imóvel agora, não é esse imóvel. Ele tá falando pra você se lançar pra obra dele,
né? Para você se lançar, de buscar ele. Então, é isso que Deus está falando. Aí ele, não, isso aí tá errado, não sei o quê, vamos tirar outra. Tira a terceira palavra. E a terceira palavra dizia a mesma coisa, né? Que Deus, ele queria o quê? Queria intimidade, queria busca, queria que ele se aprofundasse nas coisas de Deus, né? Então, era a resposta que ele queria ouvir? Não. E aí, como não foi a resposta que ele queria ouvir, ele podia dizer o quê? Ai, Deus está fazendo silêncio para mim. Mas no caso dele, ele não pensou isso, porque ele foi lá e tomou a decisão dele do jeito que ele queria mesmo, comprou o imóvel, né? Assim, foi lá, fechou o contrato, né? E no final, hoje tá aí, né? Estamos aguardando pela lei o que a gente, né? O que a gente investiu, porque não foi lá que a gente ficou. Deus não respondeu, olha só. Ele foi precipitado, né? Ele foi precipitado, porque Deus não respondeu. Eu posso falar com clareza pelo fato de eu estar ali junto, de eu falar, de eu trazer a palavra. Eu falei, olha, Deus, eu ainda falei para Deus, eu falei, Senhor, pela minha vontade nós não ia fechar, não. Mas, como ele é o cabeça, ele tomou essa decisão, né, eu estou com ele. Porque, querendo ou não, né, a mulher tempo de correr, a palavra de Deus fala que o homem, ele é a cabeça do lar, né? E a mulher, ela tem que ser submissa ao seu marido. E claro que aonde ele ia colocar a gente não era nenhum buraco, né? Ele não ia enfiar a gente num lugar onde a gente iria sofrer. Não, ele estava buscando o melhor. O condomínio era até bom. O condomínio era bom, né? Tinha piscina e tudo mais. Era bem localizado, né? Assim, tinha ponto de ônibus, tinha mercado perto, próximo de avenidas. Então, assim, era um lugar bom, mas não era de Deus ali, né? Então ele foi precipitado de fechar-lhe o contrato, mesmo Deus ainda não respondendo na palavra, porque Deus responde, querido. Deus responde, né? Ele responde de várias e várias formas. Não tem para onde correr, gente. Não tem para onde correr, né? Eu falo assim porque esses dias, eu não sei se eu cheguei a comentar não sei se eu cheguei a comentar aqui na live, quando eu retornei com os vídeos, que eu desci para me humilhar, né, para Deus, tal. Eu tava buscando, né, assim, me humilhar para Deus, só que teve um dia que eu acordei meio atordoada, atrasada, né? Aí fui correr para fazer uns negócios, aí eu falei, quando eu chegar em casa, né, que só fui deixar minha criança na escola e falei, quando eu chegar em casa eu vou orar, vou jejuar, tal, que hoje era quarta-feira. Era uma quarta-feira, né, tal. Aí eu falei, vou, né, me posicionar, eu tenho que ter uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de busca, né? Não posso... Só que quando eu cheguei em casa, veio muitas coisas para me distrair, aí eu ficava naquela sensação, vai orar, vai jejuar, mas a minha carne não deixava, sabe? Eu não fazia. E aí eu peguei e fiquei frustrada. E aí eu não quis saber mais de falar com Deus também. Não porque Deus é ruim, não porque a culpa é de Deus, é porque eu me frustrei comigo mesma porque não fiz aquilo que eu queria fazer. Então eu peguei e fiquei meio que, vamos dizer assim, emburrada, né? E aí eu não orei aquele dia. Eu não tirei palavra, não quis nem abrir a Bíblia. Porque eu sei que Deus, ele me convence, né? Toda vez que eu abro a Bíblia. E aí, eu naquele dia encontrei essa resistência de não abrir, né? E eu tinha, né? Tem um estudo bíblico, eu tô tendo dificuldade nesse momento, eu tô tendo uma dificuldade de continuar com esse estudo bíblico. Eu não sei se é a questão da frustração, porque eu tenho me frustrado bastante com algumas situações. Então, às vezes, isso me paralisa, né? Mas em nome de Jesus eu vou romper, porque Deus não me chamou para viver uma vida frustrada, não, né? E aí, o que que acontece? Nesse dia, eu passei, sabe, a manhã toda sem querer abrir a Bíblia e vinha na minha cabeça, vai fazer seu estudo, olha, tá atrasado, lê pelo menos um capítulo. E aí eu falei, não vou ler, dá aquela agonia. E aí, você vai entender o porquê que eu tô falando tudo isso, tá? E aí chegou uma hora que eu vi no meu celular, porque assim, quando você não vai abrir a Bíblia, você vai abrir o celular, né? A maior distração hoje em dia que tem é o abençoado do celular, né? Se você não vigiar, ele toma todo o seu tempo, né? E aí o que eu fiz? Eu tava lá no celular.
né? Eu tenho um aplicativo de livros, né? Que eu leio livros, ele é gratuito, né? Mas tem os livros pagos também. Para mim, liberou alguns gratuitos pelo fato da linha, né? Que eu tenho de telefone e a operadora, né? E aí, eu vi que esse aplicativo me disponibilizou um livro, né? Gratuito ali. Aí eu falei, nossa, que legal, deixa eu ver que livro que é. E aí eu podia escolher. E aí eu escolhi o livro lá que eu achei o título bem interessante, sobre desistir, né? E era uma fase que eu tava passando assim, que vinha muito na minha cabeça, olha, para, né? Para que não tá dando certo, olha o que tá acontecendo com você e tal. E vinha isso na minha cabeça. Eu falei, não, a solução não é parar, né? Eu mesma falei comigo. A solução não é parar, porque se eu parar, eu vou fazer o quê, pelo amor de Deus, né? Se eu parar, eu vou retroceder minha vida, e todo o esforço que eu tive até aqui, e aí, né? Então, o objetivo não é parar. Eu falei, o objetivo é parar para ouvir a Deus e não para a obra, né? Tanto que Deus me dava aquela palavra de Elias, quando Elias estava na caverna, lá em primeira Reis 19. Elias estava na caverna, estava fugindo, né? Então Deus, ele me deu duas palavras nesse dia, né? Assim, nessa semana, né? De humilhação. Primeira Reis 19, que foi quando Elias fugia para a caverna, deixou seu moço no meio do caminho, abandonou as coisas e ficou lá se justificando para Deus. E o outro exemplo Deus me deu foi de Jesus, né? Que Jesus, no momento de dor, no momento que ele perdeu o seu primo, ele saiu, foi lá, né, pro monte orar, deixou o povo sozinho lá, foi orar, tal, né, foi buscar Deus, né, a presença, o fortalecimento de Deus, e depois ele voltou, ele viu o povo necessitado, né, de socorro, ele voltou. Então Deus me deu essas duas palavras. Eu falei, então eu vou me retirar como Jesus. Eu preciso de um tempo no deserto, que ele foi pro deserto. Eu falei, eu preciso passar um tempo no deserto, porque deserto é a escola do cristão. Deserto não é lugar de morada, querido. É a escola do cristão. Então, eu desci para aprender com o Senhor, né? Eu falei, eu falo descer, mas eu fui buscar Deus, né? Então, fui lá, né? Falar com Deus, tal. E eu coloquei prazo. Eu falei, Deus me livre ser igual, né? Fazer igual Elias, de ficar lá se escondendo na caverna, Deus alimentando, fortalecendo e eu me escondendo, né? Eu falei, não, vou pôr prazo. Então, eu até conversei com a minha liderança, eu falei, olha, vou passar essa semana todinha aqui, tal dia eu ponho minha farda, tal dia eu volto a fazer a obra, né? Que dava o tempo de uma semana só, né? Era 7 dias ali. E aí fui fazer isso aí. E aí a mesma coisa aqui, nessa dúvida aqui que eu trouxe hoje, né? Deus trouxe duas palavras. Mas voltando aqui só, né, que às vezes eu perco o fio da meada. Quando eu passei aquele dia, né, que não queria falar com Deus, que eu veio aquela questão de desistir e tal, eu peguei e li, comecei a ler esse livro e eu não sabia que era um livro cristão, né? Eu não sabia que era um livro cristão. Ele é um livro de autoconhecimento. Eu vi lá na descrição que era de autoconhecimento. E o meu trabalho é sobre autoconhecimento, é conhecer a si próprio, né? Então, comecei a ler. Meu Deus, olha, agindo Deus, quem impedirá? Nem nós podemos impedir a Deus. Ele fala onde ele quer, do jeito que ele quer, querido, né? Então eu comecei a ler esse livro achando que era um livro normal, quando vai ver, tinha uma palavra lá no meio. Aí nossa, eu tenho uma sede pela palavra, né? E é algo que tá em mim, não é algo que, tipo, ai, quero aparecer. Não, é que tá em mim essa sede, né? Então eu vi um versículo lá nesse livro, eu falei, olha que versículo interessante. Falei, deixa eu ver se realmente está na Bíblia, porque tem vezes que a pessoa muda, né? Então eu falei, deixa eu ver se realmente está na Bíblia. E fui procurar esse versículo. Não, sabe? Deus, ele já me conquistou ali naquela hora. Deus sabe como nos atrair, né? Então, eu não consegui ler somente aquele versículo, eu li toda a passagem. E aí, quando eu li aquela passagem, eu falei, oh Deus, como isso é lindo, viu? Eu tava precisando dessa resposta aqui. Olha, por que eu não abri a Bíblia, né? Oh Jesus, por que eu não deixo o Senhor abrir sua boca para falar comigo, né?
Então, muitas das vezes a gente que não quer ouvir o que Deus tem para dizer, porque Deus ele já estava colocando no meu coração, vai lá, filho, estuda, abre a Bíblia, ele fala, mas às vezes a gente está fugindo, né, do que Deus está falando. Então, contei esse momento aí, só para você ver que não tem como a gente calar a boca de Deus. Quando Deus quer falar, não tem homem que possa impedir Deus de abrir sua boca para falar, né? Ele fala nem que seja em sonho, querido, nem em sonho, ele mostra também, né? Em sonho, de tudo quanto é jeito. Quantas vezes Deus falou comigo em sonho? Eu falava assim, eu acho que Deus fala comigo em sonho, porque sabe que se falar comigo acordado, eu vou sair correndo. Se eu ouvir, porque eu ouço a voz de Deus quando eu estou dormindo. Eu ouço ele falando comigo como se fosse uma pessoa mesmo, né? Mas se ele faz isso comigo acordada, misericórdia, né? Eu fico, meu Deus. Imagina lá, igual tava lá Abraão foi sacrificar o filho, né? Por obediência a Deus. E aí, de repente, vem uma voz, Abraão, não faça isso, né? Então ele chamou Abraão. Eu falei, meu Deus, se é eu que saio correndo com o cutelo na mão, saio correndo com a criança, né? Mas é só brincando, só para descontrair um pouquinho, né? Mas o que eu quero trazer para você é que Deus, ele faz silêncio. Eu vou trazer aqui para você um exemplo de uma pessoa que Deus fez silêncio assim na vida dessa pessoa. Mas quem era essa pessoa? O que essa pessoa fez? Essa pessoa era uma pessoa rebelde, né? Essa pessoa era uma pessoa rebelde. Essa pessoa, ela fazia do jeito que ela queria. Ela não ouvia a autoridade, sabe? Deus usava ali a autoridade para falar com ela, usava ali do profeta, né, Samuel para falar, que era Saul, né? Eu ia começar pelo exemplo bom, mas aí já comecei por Saul, então vamos lá. Ó, Saul, eu vou ler só um pouquinho para você ver o silêncio que Deus fez na vida de Saul, né, ó. 1 Samuel 28. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi, fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis, assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi, por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Olha só. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Então eu vou ler só até aqui, tá bom? Você viu na palavra que ele... Por que eu contei um pouquinho antes, né? Eu falei um pouquinho ali de Davi, aí veio a gente saber sobre Samuel, né? Samuel, ele já estava morto. Samuel, ele já estava morto. E aí o que acontece? Foi lá, né? Quando Saul viu os inimigos, os filisteus, ele temeu, ele ficou com medo, né? Ele ficou com medo e o que aconteceu? Ele foi lá consultar a Deus. Ele foi consultar o Senhor, só que o Senhor não respondeu. O Senhor não respondeu nem por Urim. Urim era uma pedra, né? Que antigamente os profetas usavam, né? Ele não foi respondido nem por profeta. Olha, Deus fez silêncio total. Deus não falava de jeito nenhum mesmo. Sabe? É um deserto assim que você fala, meu Deus, para onde eu vou? E qual foi a decisão de Saul? Saul, ele poderia muito bem naquele momento, ao ver aqueles inimigos ter temido, né? Ele vê que Deus não respondeu, ele poderia muito bem naquele momento ficar o quê? Parado.
ficar parado. Ele poderia aguardar a hora que Deus respondesse. Por que Deus não respondeu? Muitas das vezes até mesmo para poder dar livramento para ele, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, mas ele não, ele quis ir lá. E aí o que ele fez? Bora consultar uma cartomante. Ele já tinha, a palavra que a gente leu um pouquinho antes, ele tinha desterrado, ele tinha mandado para longe os cartomantes, ele não queria saber de médium nenhum não. Ele estava tirando, né, do meio do caminho. E aí, porque Deus, a palavra de Deus fala, né, fala que não deve consultar, né, necromantes, cartomantes, essas coisas, né, coisa que tem a ver com magia e com médico tá ali consultando morto, né? Porque o morto ele não ressuscita não, né? Não tem como você consultar um morto. Então, ele pegou, Deus fala na palavra que não pode, né? Então, mas não é bem aí que eu quero entrar, tá? Então, isso aí deixa para outro dia. Se Deus me der de entrar nesse outro dia, eu entro. Mas aqui ele por não conseguir ouvir a Deus, por Deus não usar os profetas, ele foi buscar quem? Uma pessoa que trouxesse dos mortos, quem? Samuel, o profeta. Assim, em vida, quando Samuel estava em vida, Saul não quis ouvir a ele. Mas quando Samuel estava morto, lá vai ele consultar para saber se era de Deus dele ir, né? E aí, eu não vou ler, mas você leia depois, vocês vão ver que ele, né, veio até Samuel, mas o espírito que veio decretou foi morte para ele. E aí, o que aconteceu? Saul foi para essa guerra com os filisteus, só que perdeu a vida. Ele mesmo tirou a própria vida, porque ele viu os inimigos vindo e ele, com medo, se suicidou, né? Ele tirou a própria vida. Por quê? Porque não soube esperar. Não soube esperar a resposta de Deus. Ele precisava entrar naquela guerra? Não precisava, ele podia muito bem ter fugido. Só que sabe o que impede muitas das vezes você de ter uma vitória? O orgulho, sabe? O orgulho não te deixa voltar um pouco atrás. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Eu preciso realmente guerrear essa guerra, né? Muitas das vezes você está guerreando guerra que não era para você estar. E aí você acaba por perder sua vida, por perder suas forças. Então, Deus está fazendo silêncio para você nesse momento. Aqui, Deus fez silêncio de tudo quanto é jeito. Se Deus estiver fazendo silêncio de tudo quanto é jeito na sua vida, fique parado. Não dê um passo adiante sem que Deus te dê uma resposta. Não dê passo sem ter palavra. Toda vez que a gente anda sem direcionamento de Deus, a gente acaba por enfrentar situações que não precisava passar. Então, pega, né? Olha, a situação de quê? Que situação ele passou? Uma situação de desespero. Ele se desesperou por ver os inimigos vindo para a vida dele. E aí ele foi lá e tirou a própria vida, né? Tirou a própria vida. Então, querido, aguarde a resposta de Deus. Deus, se porventura Deus estiver fazendo silêncio mesmo na sua vida, vá somente se revendo. Peraí, deixa eu ver. Por que Deus está fazendo silêncio? Deus fez silêncio na vida de Saul também, porque Saul ele era rebelde, ele era desobediente. Deus mandava ele fazer uma coisa, ele fazia outra, né? Então, se reveja. Olha, eu tô obedecendo? Aprenda a fazer um checklist na sua cabeça, né? Eu tô obedecendo? Eu tô fazendo certo? Por que eu tô falando isso? Porque esses dias foi domingo, né? Eu tinha feito muitas coisas certas, que eu falei que foi a reforma do quarto dos jovens, né? Eu tinha feito tudo certinho. Eu fui lá, eu pedi autorização para minha liderança, né? Se podia pintar as paredes, principalmente da cor preta, né? Que eu sei que encontrava uma certa resistência. Pedi para poder mudar as coisas de lugar, sabe? Eu pedi todas as autorizações, né? Fiz tudo bonitinho. Vi até a liderança empolgada com o que eu iria fazer. E aí, quando foi no domingo, veio aquela sensação: meu Deus, alguém vai brigar comigo. Alguém vai chamar minha atenção.
E aí eu fiquei, mas por que alguém vai brigar comigo? O que eu fiz de errado? Eu falei, não, eu fiz tudo certinho. Eu tô dentro da lei. Tô dentro da lei de Deus, né? Eu não deixei nenhuma ponta solta, não deixei nenhuma brecha. Tô tratando todo mundo com respeito, eu tô debaixo de liderança, né? Tô debaixo de autoridade. Então, por que vai acontecer alguma coisa de ruim? Não, não vai acontecer nada de ruim, não. Então, eu fiz um checklist. Eu pensei o quê? Nas coisas, o que eu fiz de certo, o que eu também podia ter feito de errado. E não tinha nada de errado. Então, beleza, passou. Aí aquele pensamento passou, depois que eu fiz esse checklist, né? Tanto que eu até conversei com a psicóloga, ela falou, é isso mesmo que tem que fazer, isso tá certinho. Né? Ela até falou como é que chama isso aí na psicologia, mas eu não lembro agora. Agora, se você faz o checklist, você vai lá se rever. E você vê, nossa, olha, eu tô com essa brecha aqui. Deus falou pra me fazer isso aqui, eu não fiz. Deus mandou eu parar com aquilo ali, eu não parei, né? Aí por isso que às vezes Deus tá fazendo silêncio, né? Que nem teve um tempo que Deus estava fazendo silêncio para mim, porque eu não estava fazendo evangelismo, né? Eu tinha parado no evangelismo, eu não tinha, sabe? Estava olhando para minha vida e não evangelizava, né? Atualmente eu até quero evangelizar, mas às vezes eu encontro dificuldade pelo fato de estar com as crianças pequenininhas, né? Mas Deus, ele sabe todas as coisas, ele sabe o nosso tempo. Eu posso não estar evangelizando de porta em porta, mas eu estou evangelizando aqui no canal do YouTube, né? Você que está ouvindo a palavra, eu estou evangelizando você, né? Então, Deus sabe aquilo que eu dou conta de fazer, né? Então, e aí eu digo que eu não estou passando por silêncio de Deus, porque eu escuto de tudo quanto é beira, né? Ontem eu tava num... Ontem não, né? Ontem foi quarta, que esse vídeo aqui tá saindo na quinta. Mas na quarta-feira, na terça-feira à noite, né? Foi antes da janta, foi antes de Deus trazer essa reflexão para mim. Eu tinha ido pro futebol, né, com meu esposo. E aí eu tava ouvindo um desenho, né? Um desenho com a minha filha. E no desenho Deus falando comigo também. Então pra você ver, não tem como, né? Você passar por um silêncio de Deus se você estiver obedecendo, né? Então, agora vamos lá, vamos para o outro papel. Ah, eu estou obedecendo, mas eu tô passando por um silêncio de Deus, né? Vou trazer aqui o outro exemplo, tá? O outro exemplo é Zacarias. Olha aqui, ó. Vou ler aqui, eu já ia ler. Ó, Evangelho de Lucas, né? Capítulo 1, a partir do versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, né? Então, olha aqui que bênção. Olha como a palavra ela descreve esse homem de Deus. Esse homem, chamado Zacarias, ele também estava enfrentando o silêncio de Deus. Porque olha que o anjo chegou para ele e falou: "Olha, Zacarias, a tua oração foi atendida." Você acha que ele só orou nesse dia que ele entrou nessa casa de Deus para cumprir com seu turno? Não, ele não estava orando só esse dia. Ele já era velho de idade, a mulher dele era estéril, eles deveriam estar orando há muito tempo, há muitos anos, aguardando no Senhor. Já estavam velhos. Mas olha aqui, olha o que a palavra diz. Eles enfrentaram o silêncio de Deus.
Mas como que eles enfrentaram o silêncio de Deus? Continuando irrepreensível, né? O que é irrepreensível? Olha, de caráter firme. Não se desviaram nem para a esquerda nem para a direita. Não é porque Deus não está me respondendo que eu vou me desviar. Não é porque Deus não está fazendo o que eu estou pedindo que eu vou deixar a casa dele, que eu vou parar de buscar ele. Não, agora é que eu vou buscar mesmo. Agora é que eu vou fazer obra mesmo. Porque uma hora Deus vai me responder. E que seja eu marchando. E que seja eu fazendo a vontade de Deus. Né? Aqui, olha, ele está dizendo que ambos juntos, marido e mulher, estavam na mesma fiação. Sabe? Ambos estavam no mesmo propósito, ambos estavam caminhando na mesma direção. Olha a importância do casal estar em concordância, querido. Olha a importância do casal estar em concordância. Né? Quando foi para comprar aqui esse apartamento, nós estávamos em concordância. Né? E deu certo. Então, até mesmo você que é casal, né? Você que é casado, tá aí, ó, marido pensando para um lado, mulher pensando para o outro. Queridos, unam os pensamentos, vamos, né, andar no mesmo propósito, orar pelo mesmo propósito. Você vai ver que tem resposta de Deus aí. Certo que não era bem esse foco que, né, queria entrar, mas se Deus mandou entrar, vamos lá, né? E aí, gente, eu tô amando esse cabelo assim. Não tá cortado, mas eu gosto da imagem. Então vai ficar assim. Então, aqui tá falando que ambos, olha, estavam servindo a Deus. Eles andavam, né, ó, em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então eles cumpriam com o quê? Com a palavra. Se você anda na palavra de Deus, você cumpre a palavra de Deus, você tem resposta. Não importa o tempo. Ah, mas já tô velho. Sabe o que muitos se perdem? Fala, nossa, mas Deus não respondeu até aqui, já passou tantos anos. Já passou tantos anos. Ai, eu vou fazer do meu jeito. Ai, não, que isso? Faz tantos anos que eu tô sozinha. Ai, o que tem? O que tem? É só dar uns beijos ali, dar uns amassos. Ai, é só uma ficada. O que tem? Ninguém vai saber. Ninguém vai saber? Deus tá vendo, querido. Sorria. Você tá sendo filmado pelas câmeras de Deus. Não tem como você fugir de Deus, né? Você pode esconder do homem, você pode esconder de uma liderança, mas o teu caráter, quem vê é Deus. Quem vê é Deus, o teu caráter. E não tem como fugir, né? Então tenha um caráter firme. Seja um cristão de caráter firme, que não se desvia para a esquerda nem para a direita, mas permanece em direção ao alvo. Eu até coloquei, né? Eu até coloquei na aba comunidade aí para você não ceder, né? Para você focar no propósito, né? Foca no propósito e não na sua... Como é que é, meu Deus do céu? Eu esqueci agora a frase que foi, meu Deus do céu, deu branco, né? Que eu tô gravando agora de madrugada, que eu sei que no feriado minhas crianças tá tudo acordada e não vai deixar eu gravar, né? Então, assim, foca no propósito e não na sua necessidade, né? E não na necessidade. Isso veio depois de uma sessão. Eu encerrei um atendimento, né? E nesse atendimento Deus me deu isso. Não fica focando na tua necessidade, mas foca no propósito. Qual é o teu propósito, querido? Olha só, quem era Isabel? Isabel era descendente de Arão. Quem era Arão? Da tribo de Levi. Que nem eu falei esses dias aí. O levita, né? Os levitas são da tribo de Levi. Ela era da tribo de Levi. Ela servia na casa de Deus. Quem era da tribo de Levi tinha que servir a casa do Senhor. Essa pessoa era separada somente para o serviço da casa de Deus, né? E aí ela aqui, ó, se manteve. Ambos se manteve. Ah, tô estéril, mas vou continuar servindo a Deus. Não posso gerar filho, mas vou continuar servindo a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, continua sendo Deus. Eu vou continuar servindo a Ele. Independente se ele fizer ou não, se ele me responder, se não responder, vou continuar fazendo as coisas que preciso fazer. Eles fizeram o quê, ó? Eles tinham mandamentos e os preceitos de Deus. Se você tem a palavra, você não precisa ficar perguntando para fulano, para ciclano. Querida, a palavra tá aí. Leia.
Leia a Bíblia, abre a Bíblia, que ela vai falar com você. As leis de Deus estão aqui dentro. Está aqui dentro, olha. Abre a Bíblia e deixa Deus falar com você. Você não precisa ficar perguntando pro seu vizinho. Você não precisa ficar caçando, né, nas redes sociais algo que venha te guiar para aquilo que você quer ouvir. Fazer igual Saul, que foi consultar cartomante, porque ele queria ouvir algo. Ele foi em busca de algo que ele estava a fim de fazer e queria ouvir. Só que muitas das vezes, se você ficar procurando pessoa que vai falar o que você quer ouvir, você vai quebrar sua cara. Você vai quebrar sua cara, querido. Chegar até o ponto de perder a própria vida. Porque tá ouvindo conselho de pessoas, né? Que vai encher o teu ego. Encher o teu, sabe, o teu orgulho aí. Ao invés de pegar e ouvir a Deus. Ao invés de pegar e ouvir o que os servos de Deus estão falando. Então pega aqui, olha. Tá passando um deserto aí de não ter direção de Deus. Olha qual foi a direção para Zacarias. Ele foi o quê? Ele foi, como que eu posso dizer aqui? Coube por sorte, né? É o quê? Ele foi sorteado. Caiu, jogou as pedrinhas lá e caiu, a sorte foi nele, né? Ele foi sorteado naquele dia para entrar na casa do Senhor e oferecer, né? Fazer a oferta para Deus. E naquele dia que ele foi sorteado para fazer a obra de Deus, o anjo do Senhor, ele foi de encontro com Zacarias, levando resposta, levando, sabe, um milagre que ele estava precisando. Ele esperou, ele soube esperar. E soube esperar como? Parado? Não. Ele não esperou parado. Quando eu digo para você, que eu disse aí um pouquinho atrás, fique parado, é parado para o quê? Para não ir fazer o que você tá afim de fazer. Ah, mas Deus não respondeu, mas eu quero fazer. Não, fique parado nesse sentido. Mas em relação à obra de Deus, continue. Tá, Deus não tá me respondendo isso aqui, então eu nem vou me movimentar para isso aqui, mas vou continuar o quê? Vou continuar orando, vou continuar jejuando, vou continuar buscando, vou continuar fazendo a obra. Que tipo de obra eu posso fazer? Eu posso evangelizar. Posso evangelizar, né? Eu evangelizava as pessoas, certo? Que diz que a gente pode evangelizar quando a gente é batizado, mas depende de cada igreja, né? Mas procura, vai na obra que você tá aí frequentando e procura assim, o líder, né? Sei lá, como que você vai chamar, né? Pastor, às vezes é um bispo. Pergunta, o que eu posso fazer aqui na obra? Vai servir, querido, vai servir na casa de Deus. Eu já falei isso uma vez para uma pessoa e o que aconteceu? Ela não quis servir, né? E claro que ninguém é obrigado, né? Ela não quis servir e acabou se desviando, né? Acabou indo embora porque não deu conta, né? Não deu conta de ficar por conta de que, tipo, só queria receber a bênção de Deus, né? Aí é aquele ditado, venha a nós, né? Mas ao vosso reino nada. Então, tipo assim, que venha a nós a resposta, eu quero minha bênção, né? Que venha o que eu preciso. Mas o reino, nada, né? Eu me lançar para o reino, para quê? Para que eu vou me dedicar para a obra de Deus? Para que eu vou me lançar para Deus? Não, eu não quero, né? Não quer aliança, não quer compromisso. Aqui Zacarias teve resposta porque ele tinha compromisso com Deus. Ele tinha uma vida com Deus. Não é uma coisa tipo, emoção. Hoje eu tô fervoroso, hoje eu tô quente, vou orar, vou jejuar, é o bicho, né? Essa pessoa que eu tô falando, nossa, fazia um jejum aí sobrenatural, que nem eu fazia. Eu na época eu era obreira ainda, né? Eu falei, nem eu faço isso, que Deus mesmo já me deu uma chamada de atenção, porque Deus não quer loucura, não. Deus não tá atrás de loucura, querido. Deus, ele quer obediência. Deus não quer sacrifício. Aí tá lá a pessoa, faz um jejum de 24 horas, parecendo um doido biruta para ver se Deus responde. Querido, é só você ser constante. Não precisa ser doido, não. Quer dizer, a gente que é crente, a gente é meio doido, né? Mas você tem que ser constante. Seja constante na sua oração, seja constante no seu jejum. Olha, todo dia tal eu faço jejum. Eva, faço jejum todo dia de culto que tem na minha igreja eu faço, né? É obrigatório? Não, tem gente que não faz. Dia de segunda-feira.
Eu faço porque eu quero minha vida financeira, né, próspera, abundante. Então eu dou ordem pro Satanás sair onde ele tava querendo pôr as suas patas, né? E eu vou usando minha fé, vou pôr no jejum para repreender o mal, porque tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então eu ponho jejum para repreender as castas de demônio, para repreender os demônios mesmo, porque eu sei que age, né? E o próprio Jesus disse. Então, por isso que eu coloco, né? Quarta-feira é família, não tem pra onde correr, eu preciso da minha família, né? Se a família estiver desestabilizada, até o teu financeiro não caminha, querido. Então, se você tá aí tô discutindo com a mulher, com o marido, e acha que vai ficar tudo bem, até o teu financeiro fica abalado. Não é só espiritual, não é só casamento, não. Até o financeiro abala, né? Então, cada dia ali eu coloco um, mas é a minha fé. É a minha, você não precisa fazer a mesma coisa, né? Mas eu fico o dia inteiro sem comer, fico nada. Eu tenho que buscar minha saúde, que o próprio Deus já chamou a atenção também sobre isso, né? Ele várias vezes, olha, filha, onde que você vai parar fazendo isso? Eu não tô atrás de loucura, eu não tô querendo loucura, não quero sacrifício. Sacrifício Jesus já fez na cruz. Eu quero obediência. Obediência. Então, seja constante. Coloque sua oração, coloque seu jejum, busca Deus, vá para a casa de Deus, né? Buscar o socorro dele. Eu, por mais que eu seja pastora, por mais que eu tenha discernimento da palavra, por mais que eu seja cheia do Espírito Santo, eu não deixo de ir na casa do Senhor buscar ele. E aí muitas pessoas pegam e falam, mas nós somos casa de Deus. Sim, nós somos casa de Deus. Só que templo vazio não fica de pé, querido, né? Não vai ficar de pé, não. E Deus, ele, na própria palavra também ele diz, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Se você ler a Bíblia, você vai ver várias passagens falando para ir congregar, né? Tem a palavra lá de Salomão, que agora eu não lembro qual é a passagem, né? Mas o Senhor fala que se nós nos colocarmos diante do seu altar, acho que é Deuteronômio, não, Segunda Crônicas, por aí, gente, ou é Primeira Crônicas, agora me deu um branco, né? Mas ele fala, né, que foi quando Salomão terminou de construir o templo. Ele terminou de construir o templo, aí foi lá, né? Salomão se colocou na frente do altar de Deus e o Senhor falou com ele, olha, se o meu povo se humilhar, buscar a minha face, né? E se arrepender dos seus pecados, eu sararei a sua terra. Mas ele deixa claro que é aquele que se coloca ali no altar. Meu Deus, eu não gosto de ficar falando assim meia por cima, mas eu não vou achar agora não. Eu sei que eu tenho anotado em algum lugar, meu Deus. Mas vai ficar assim mesmo. Qualquer coisa vocês procuram, gente. Procura do jeitinho que eu falei aí, né? Procura no Google, que aí vocês vão achar. Não dá pra me procurar, não. Normalmente eu já tenho essas passagens anotadas, porque eu amo essa passagem. Nossa, eu amo ela mesmo. Mas eu não gravo exatamente. Não tô achando. Fica aí, vocês procuram, tá? Mas tá lá na Bíblia, né? Tem várias passagens falando pra gente buscar a Deus na casa dele. Então, olha aqui Zacarias, olha o exemplo de Zacarias, a gente tá lendo uma passagem mesmo, né? Zacarias, ele foi lá, cumpriu o seu turno, foi fazer a obra de Deus, tava dentro da casa de Deus. O povo tava do lado de fora orando por ele, né? Porque naquela época, se entrasse de qualquer jeito, o povo era fulminado lá dentro, né? Agora a gente tem a graça, né? Então, ele foi lá, enquanto o povo orava, ele teve um encontro, foi com Deus. O anjo do Senhor estava lá, entregando para ele a bênção, falando, olha, Deus ouviu a tua oração, né? A tua esposa vai gerar. É a tua esposa. Olha, ele deixa claro, olha, Isabel, tua mulher te dará à luz um filho. É a tua mulher, não é estrangeira, não, né? Eu quero muito filho. Pô, é a tua mulher que vai gerar. Se tu é casado, é com ela que tu vai ter, querido. Não fica querendo achar H, não, pra pôr na sua cama, não. Fazer igual a Sara. Não, né? É com a tua esposa. Para de querer colocar outra na cama. Para de querer colocar outra no meio do caminho. Deus, ele vai realizar. Eita glória, aleluia, Jesus. Eita, Senhor, profundo, hein? Olha, Deus, ele vai realizar os projetos na tua vida com esta bênção que está do teu lado. Porque o que uniu Deus não separa o homem, né?
É com o teu casamento mesmo. Eu quero ser abençoado, mas... Olha como Deus responde. Eu quero ser abençoado, mas essa minha mulher tá sendo um impedimento. Mas meu marido tá sendo um impedimento. Pois, querida, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir, né? Ninguém pode impedir, nem a infidelidade do outro. Então, Deus, ele continua me abençoando, independente da forma que meu marido esteja, né? Chegaram até me questionar por que meu esposo não tá na casa de Deus. E, querido, ele é um homem de Deus, né? E para mim isso basta. Isso eu sei. E basta eu saber, eu estou com ele, né? E nós cumprirmos o nosso propósito. Então, às vezes, a pessoa fica olhando para a vida do outro, deixa de cuidar da própria, né? E a vida tá lá estagnada, né? Então, vamos olhar para nossa vida, né? Para de achar que o jardim do outro é melhor do que o seu, que a grama do outro é mais verde que a sua, né? Porque eu lembro muito bem que alguns anos atrás, né? Até antes da gente vir para o apartamento, meu esposo estava comprando um terreno, né? Um sítio, e estava construindo. E muitas pessoas ficavam ali, nossa, que tá tendo isso, que tá tendo aquilo, às vezes pensa que tá roubando. Eu falei, mas só Deus sabe das noites que ele ficava em claro, né? Porque ele trabalha à noite, passava a noite todinha trabalhando. E aí quando era de dia, ele nem dormia, ele ia direto pro terreno lá construir, olha, pra colocar o alicerce no chão e chegava todo estrupiado em casa, né? Estrupiado que eu digo no sentido de cansado. Mas ninguém via a luta dele não. Quer receber das bênçãos que o irmão tá recebendo, mas não quer passar as lutas que ele passa, né? E aí, querido, tem que ter esforço. Para de ficar olhando pro jardim do outro, achando que o do outro tá melhor do que o seu, né? A questão é que o outro se dedicou para aquilo ali acontecer. E você tá fazendo o quê? Né? E você tá fazendo o quê? E eu não sei por que tem isso aí, mas tá certo, né? Agindo Deus, quem impedirá? Nem a minha boca, né? Então, olha, vamos encerrar aqui, né? Para você ver que Deus, ele até fez silêncio aqui um pouquinho, né? Ele fez um silêncio, sim, né? Um pouquinho entre aspas, né? Ele fez um silêncio na vida de Zacarias, porque ele já foi receber a bênção já velho, né? Só que ele recebeu a bênção e ele permaneceu firme. Ele permaneceu com caráter firme. Então, né? Que a resposta de Deus permaneça com seu caráter firme. Você vai ter, além de ter vida, você tem resposta, você tem, sabe, salvação. Então, fica firme na presença de Deus. Eu não sei o que você está passando, né? Mas Deus sabe, por isso que Ele me deu no coração isso aí, né? Porque eu ia continuar com o meu roteiro. Mas sempre vai ser assim, gente. O dono do canal aqui é Deus. Ele fala o que Ele quer, do jeito que Ele quer. O vídeo vai ficar do tamanho que Ele quer, né? O importante é Deus abrir a boca dele para falar. Então, não adianta você querer fugir, né? Porque não tem como fugir de Deus, não. Ele nos enxerga em tudo quanto é parte, né? E deixa eu ver aqui. É isso mesmo. E cuidado com as sensações, tá? Toma cuidado com a sensação. Aquela sensação tanto de bem-estar, né? Ai, tá tudo tranquilo, não tá acontecendo nada, né? Cuidado com a sensação de bem-estar, que aí você vai lá, vai começando a relaxar. Ai, não, pra que essa luta? Não vou, pra que eu vou ficar jejuando, né? Então, seja constante, não precisa... Você não tem que fazer algo só quando você tá na luta. Você não tem que jejuar só quando você tá lutando. Mas seja constante. Preciso fazer todo dia? Não faça todo dia, mas escolha o dia que você vai fazer e seja o quê? Compromissado com isso. Tenha esse compromisso, né, com Deus. Então, né, seja uma pessoa de compromisso. E pode ter certeza que Deus vai honrar a sua vida, né? Mas não fica aí, ó, com essa sensação de bem-estar, que tá tudo bem. Ou aquela sensação, ai, Deus não tá me ouvindo, Deus, o céu tá de bronze, né? Parece que minha oração não passa do teto. Quantas vezes eu orei, olha, louvado seja Deus, mais uma resposta. Eu orei e Deus, e eu senti assim que minha oração não passava do teto. Parecia que ficava só aqui a oração, né? Eu falava, meu Deus, será que Deus não está respondendo? Será que Deus não está se agradando da minha vida? Será que Deus não está se agradando da minha oração? Né? O que eu estou fazendo, meu Deus? Porque o negócio parece que não sai daqui, né? Parece que você está entalado com aquela oração. E aí eu peguei e falei, mas eu vou orar mesmo assim, mesmo eu sentindo que Deus não está recebendo. Porque tem gente que, por achar que Deus não está recebendo, ela para de orar, né?
Então eu falei, não, eu vou fazer por obediência à palavra mesmo, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que orar, então eu vou orar. A palavra de Deus fala que eu tenho que pedir, então eu vou pedir. A palavra de Deus fala que eu tenho que agradecer, então eu vou agradecer. A palavra de Deus fala que eu tenho que profetizar, então eu vou profetizar, né? Posso não estar vendo nada, mas vou fazer o que a palavra de Deus está mandando eu fazer, né? Então eu posso não estar vendo resposta ainda, mas eu vou fazer o que a palavra está dizendo, né? E aí eu fiz isso e aí depois eu vi resposta, né? Então isso foi resposta para mim hoje, porque eu passei por uma situação que eu estava até angustiada, né? Porque eu falei, caramba, Deus, eu tô aqui dentro da casa do Senhor e eu não consigo ver em quem que eu tenho que orar. Mas era só eu ter colocado minha mão na cabeça de alguém. Ô, Jesus. E Deus dá, Deus sempre dá, né? Mas é isso aí, a gente vai crescendo, vai aprendendo, né? Tô crescendo ainda, tô no processo juntamente com você, né? E juntamente com todos os meus irmãos em Cristo. E vamos crescer, querido. Se você estava aí parando de orar porque achava que Deus não estava ouvindo, que Deus não estava respondendo, né? Continue orando. Ai, para que eu estou jejuando? Continue jejuando, continue no seu jejum, seja constante, sem fazer loucura, sem fazer sacrifícios, tá bom? Deus quer esforço, Deus quer obediência, né? E é isso, querido. Busca Deus, você que estava parado, você que deixou de buscar por alguma situação porque você não viu resposta. Busca Deus e você vai ver que tem resposta para sua vida, né? Não vai cair nas ciladas do inimigo, que quer colocar pavor, quer colocar terror, pânico, sabe? Em nome de Jesus, seja livre, seja liberto em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. E é isso, querido. Foi essa a palavra de hoje. Não vou fazer oração, que já tá em 50 minutos, né? Mas nos próximos vídeos nós oremos, né? Oremos. Uma que eu nem tô com a listinha aqui, nem sei onde eu coloquei, né? A listinha da oração. E não sei quem é o próximo, né? Então, no próximo vídeo aí, eu trago a oração em nome de Jesus. E que seja feito segundo a vontade de Deus. Ah, e eu tenho alguma dúvida. Ou você coloca nos comentários ou você ora a Deus para mostrar. Porque eu mesmo, ninguém falou nada para mim não. Mas, né, Deus colocou no meu coração e por isso que eu trouxe, né? Então, eu espero que tenha sido claro aí para você. E coloca aí nos comentários o que você aprendeu hoje com essa palavra. Coloca nos comentários o que você aprendeu. Coloca nos comentários o que você vai fazer, o que você decidiu, qual foi a tua decisão, aonde que você estava parando, que você vai se erguer. Coloca nos comentários aí, querido, eu vou gostar de saber, né, como que tá sendo a sua experiência aqui com o canal também, né, de ouvir a Deus. Deus está falando com você hoje, né? Então, para você ver que Ele te ama, que você é uma alma muito preciosa para Ele e que Ele tem cuidado de você. E até mesmo quando Ele faz silêncio é porque Ele está cuidando. E eu tenho para mim que sempre foi assim, né? Que quando Deus está fazendo silêncio é porque Ele está preparando a minha bênção. E o que Ele prepara é bom, perfeito e agradável. E Ele prepara do melhor. Ele prepara do melhor. Tu somente faz o que Ele está mandando, né? Para mim, Deus está mandando eu adorar. Eu tenho que adorar a Deus nesse tempo, né? Então, vou adorar. Porque minha casa saiu diante de uma adoração, né? Foi um louvor que... Deixa eu ver se eu lembro esse louvor para encerrar aqui com o louvor. Vamos ver se eu lembro, né? Como José teve um sonho e contou. Você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, Ele não desistiu. Esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer. Toda autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca.
muita chuva terá. Você que agora está no deserto, mas eu sei que está perto da sua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Olha que presença de Deus. Ai, adoro, adoro, adoro louvar o Senhor. Então é isso aí, foi esse louvor que eu passei um ano inteiro louvando, né? Meu Deus, eu fiquei até enjoada de tanto que eu cantei, né? Mas foi através desse louvor que Deus realizou, né, o meu sonho, né? E foi um ano de luta, foi um ano que eu passei me arrastando, foi um ano, sabe, de muita tribulação, né? Mas um ano também de vitória, para a glória do meu Deus, né? Porque Deus me respondeu e hoje estou aqui nessa bênção do Senhor. Eu louvo a Deus pela minha casa, eu louvo a Deus pela minha família, eu louvo a Deus por tudo que eu tenho, né? Porque tudo vem dele, tudo ele que me abençoou. E glórias ao nome santo do Senhor Jesus. E assim também é na sua vida. Deus tem te abençoado, seja grato, né? Louve a Deus, adore a ele, independente do que você estiver passando hoje, né? Glorifique o Senhor, porque ele é contigo, meu querido. Aleluia, Jesus. Fique na paz, Senhor Jesus Cristo. Essa foi a palavra de hoje.